Olá, hoje é sábado, 9 de agosto de 2025. E nesta edição, a gente vai mergulhar em como a culinária árabe aqui no Brasil virou essa expressão tão forte de memória, de identidade e até de resistência cultural. Já parou para pensar que um simples prato de quibe ou uma esfirra pode carregar séculos de história, de resistência e até causar um certo incômodo em alguns setores mais conservadores? Pois é. Hoje a gente vai revelar como essa culinária ajudou a mudar o Brasil e por que ela parece incomodar tanto quem prefere um país, digamos, mais monocultural. É uma história muito rica mesmo. Ela começa lá atrás, né? Finalzinho do século XIX, começo do XX, com a chegada dos imigrantes árabes. A gente fala muito dos sírio-libaneses, que eram a maioria, muitos cristãos, mas também vieram palestinos, jordanianos, egípcios e, bom, num lugar novo, língua diferente, costumes diferentes, a comida virou rapidamente um elo vital com a origem. Um elo com a terra natal. Que mostram isso. Para muitos descendentes, essa conexão pela comida chega a ser mais forte, às vezes, que a própria religião ou a língua original dos pais, dos avós. Nossa, mais forte que a língua? Pois é. Então, nesse cenário, preservar uma receita, o jeito de fazer, não é só saudade, né? É uma atitude consciente mesmo, quase um ato político para não deixar a cultura se apagar. Essa ideia da comida como ela é muito poderosa. E é algo tão físico, né? Tão sensorial, imagino eu. O gesto de amassar o quibe cru com as mãos, o cheiro do chantilly secando, a textura da esfirra. Como é que essas sensações funcionam para manter a memória viva? Exatamente, funcionam tipo como âncoras sensoriais. É um pouco aquela ideia da memória involuntária que o Proust falava, sabe? Um cheiro, um gosto, de repente destrava uma lembrança muito antiga, muito profunda. Faz sentido. E o interessante é que aqui no Brasil, muitas técnicas artesanais que talvez até já tenham se perdido ou se industrializado lá no Oriente Médio, foram meio que preservadas. Ficaram congeladas no tempo, por assim dizer. Tem relatos muito emocionantes sobre isso. Tipo de um filho que consegue recriar o chantilly do pai e sente aquele gosto exato da infância, sabe? Se reconecta com a história da família. Que bonito isso. Mostra que não é só nostalgia, né? É uma forma ativa de manter a identidade, de resistir um pouco a essa coisa da uniformização cultural global. A cozinha vira um arquivo vivo. Um arquivo vivo e, pelo que eu li nas fontes, um arquivo guardado principalmente por mulheres, certo? Qual é o papel delas nisso tudo? Fundamental, absolutamente fundamental. As mulheres foram, e em grande parte ainda são, as principais guardiãs dessa tradição na cozinha. Elas carregam o conhecimento das receitas, dos temperos, dos segredinhos de preparo. Os segredos de família, né? Exatamente. Um exemplo muito bacana é o da Jamila Tarra. Ela nasceu em São Paulo, foi criada no Líbano e mora há décadas em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Virou uma referência, dá cursos que usam justamente a comida para reconectar as pessoas com as raízes, com as memórias afetivas. Que trabalho importante! E o trabalho de mulheres como a Jamila vai além de só ensinar receita, entende? Desafia barreiras de gênero, porque dá protagonismo para a mulher num espaço que muitas vezes é desvalorizado. E também barreiras de classe. A cozinha, assim, vira um espaço de afirmação cultural e até, de certa forma, de questionar hierarquias, incluindo as ligadas ao racismo estrutural, que historicamente tentou invisibilizar ou estereotipar a presença árabe no Brasil. Fascinante como a cozinha se torna esse espaço de poder, de memória. E, ao mesmo tempo que preservavam essas tradições, os imigrantes e seus descendentes também foram adaptando, né? Teve um processo de abrasileiramento, como você mencionou. Sim, com certeza. E isso foi crucial, tanto para a sobrevivência quanto para a popularização dessa culinária por aqui. Foi uma adaptação muito inteligente, muito criativa. Como assim? Bom, onde a carne de cordeiro era cara ou difícil de achar, entrou a carne bovina no quibe, na esfirra. Ingredientes locais foram incorporados. Tipo a tapioca que você falou. Isso, a tapioca no lugar da semíluna em algumas receitas, por exemplo. Ou o uso de temperos bem brasileiros, como semente de amburana em certas regiões. Mas como uma análise da Veja apontou bem, essa mistura toda não apagou as raízes, sabe? Entendi. Ela criou algo novo.
Uma culinária que é sírio-libanesa, mas é também brasileira, com uma identidade própria. Essa hibridização, essa mistura, é por si só uma forma de resistência também. Mostra essa capacidade de se adaptar sem perder a essência. E essa integração toda acontecia muito ao redor da mesa, imagino. Tem uma história bem tocante sobre isso, não é? Tem sim. Aquela da mãe imigrante que, quando vai preparar a mesa para o primeiro almoço da família aqui no Brasil, arruma os pratos e percebe que tem um lugar vazio. Nossa. E só aí ela se dá conta que não era um prato sobrando, mas um filho que tinha ficado para trás ou se perdido na viagem. A mesa vira ali o símbolo do recomeço, né? Da família se refazendo, se integrando na nova terra, mas carregando a memória de quem faltava. É nesse espaço de partilha que a cultura se mantém viva e se transforma. E talvez seja justamente a popularidade enorme dessa culinária hoje, do quibe da esquina, a esfirra do fast food, o que mais incomode quem sonha com um Brasil de cultura única, né? A presença desses sabores no nosso dia a dia já é uma afirmação da diversidade que forma o Brasil. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta e agora, nesta parte da nossa edição, a gente vai mergulhar fundo na dimensão mais pública e até política, né, da culinária árabe aqui no Brasil, ver como a comida é muito mais que só sabor. Vamos falar, olha, desde as redes comunitárias lá do começo, que deram apoio inicial, até passar por aquele terreno mais delicado dos estereótipos, do orientalismo e também o resgate super importante da culinária palestina. E não para aí, né? Tem as novas ondas de migração que estão trazendo novos sabores e, no fim, a gente faz um chamado para defender todo esse patrimônio cultural. Exatamente. A ideia é essa, mostrar como, nesse contexto todo, preparar um prato, sentar para comer, pode ser um ato forte de afirmação, sabe? Até de resistência cultural mesmo. Legal. Então vamos começar por essas redes de apoio. Como é que elas surgiram assim e qual era o papel delas na prática, além do comércio em si? Olha, lá no início do século XX, os imigrantes árabes, eles se concentraram muito em algumas áreas, né? Tipo a Rua 25 de Março, em São Paulo, e a Rua da Alfândega, no Rio. Naquela época, as autoridades, muito influenciadas por umas ideias de racismo científico, sabe? Aquela coisa de hierarquizar raças. Sei, uma visão bem problemática. Totalmente. Elas viam essa concentração como algo ruim, tipo, eles estão se isolando. Mas hoje, a galera que estuda história com um olhar mais crítico, já entende que aquilo foi, na verdade, uma estratégia super importante de autoproteção, sabe? Para se defenderem da discriminação. Foi essa rede que deu a base para a comunidade não só aguentar firme, mas também prosperar. Nossa, faz todo sentido. E essa estrutura deixou marcas até hoje, né? Eu penso logo naqueles restaurantes mais tradicionais que ajudaram a construir a imagem da comida árabe para muita gente. Com certeza. O Almanara, por exemplo, fundado lá em 1950, né? Até ganhou recentemente, em 2025, o selo de valor cultural da Prefeitura de São Paulo. É um ícone. E junto com outros, tipo Brasserie Vitória, o Arábia, eles foram moldando essa ideia do que era comida árabe aqui. E ao mesmo tempo teve um fenômeno tipo o Habib's, que surgiu meio que fora dessa comunidade mais tradicional, né? Qual foi o impacto dele nisso tudo? O Habib's. Ele foi, assim, crucial para levar pratos como a esfirra e o quibe para muito mais gente, né? Especialmente em lugares do Brasil onde ninguém nem conhecia direito. O próprio fundador conta que, no começo, lá no Nordeste, o pessoal chamava a esfirra de mini pizza. Olha só. Caramba, mini pizza? Né? Isso mostra um pouco como a popularização às vezes distancia o prato da origem cultural, né? Por isso é importante sempre lembrar e reconhecer essa história. E essa questão da percepção do público leva a gente direto para o próximo ponto, que é bem complexo. Os estereótipos e o tal do orientalismo. Como essa visão do Ocidente, que muitas vezes distorce, exotifica culturas que não são europeias, afetou a culinária árabe por aqui? Olha, afetou pra caramba. O orientalismo pegou alguns elementos e transformou em símbolos, meio redutores, sabe? O quibe, por exemplo, virou um ícone super complexo. Por um lado é símbolo de identidade para a comunidade, né? Mas por outro virou alvo de preconceito.
É só lembrar de umas músicas, piadas antigas que usavam estereótipos bem ofensivos, muitas vezes até sexualizados, ligados ao quibe e à figura do árabe. Pesado isso. Muito. E tem também o que a gente chama de auto-orientalismo, que é quando os próprios lugares, para, agradar o público, sabe, usam aquelas imagens que todo mundo espera. Pirâmide, camelo, odalisca. Ah, os clichês. Exato. E em vez de mostrar a diversidade de verdade, que é enorme, teve até um caso interessante de judeus egípcios nos anos 50 que chegaram a mudar o cardápio deles para servir pratos mais sírio-libaneses, que era o que o pessoal mais conhecia como árabe na época. E com isso, a própria tradição deles acabou ficando meio invisível, né? Nossa, que coisa! E falando em diversidade, em invisibilidade, o resgate da culinária palestina parece ter um papel muito especial nisso tudo, não é? Fundamental. Super importante mesmo. Por muito tempo, a história da imigração árabe no Brasil focou mais em sírios e libaneses, né? Os palestinos ficaram meio de lado na narrativa oficial. Então, nesse contexto, cozinhar, dar nome aos pratos, tipo a makluba, aquele prato delicioso, né? Com arroz, carne, legumes, que a gente vira na hora de servir. Ah, sim, conheço. É lindo demais. Pois é. Fazer isso se torna quase um ato político, entende? É uma forma de resistir ativamente contra quem tenta negar a existência, a identidade cultural palestina. Tem até um conceito sumud, que é essa ideia de perseverança, de resistir à opressão. Isso ganha sabor na cozinha. A refeição vira uma afirmação. Nós existimos, essa é a nossa cultura. É forte. Muito forte mesmo. E as migrações mais recentes? Penso nos refugiados sírios, que chegaram mais a partir de 2011. O que eles trouxeram de novo? Eles trouxeram uma renovação bem legal. Popularizaram ainda mais o shawarma, o falafel. Hoje a gente acha em todo o canto, né? Verdade. Mas também despertaram o interesse por receitas que talvez o grande público não conhecesse tanto. Tipo o makdus, que é aquela berinjela recheada em conserva, sabe? Ou a moloquia, que é um tipo de ensopado verde, com sabor bem particular. E claro, essa chegada também acendeu uns debates, né? Sobre o que é autêntico, sobre a apropriação cultural, e também expôs umas disputas por legitimidade, por espaço no mercado, que muitas vezes tem a ver com a desigualdade, com a dificuldade que cozinheiros refugiados ou que estão fora dos grandes centros enfrentam, tá? Entendi. Então, o que fica claro é que a culinária árabe no Brasil não é uma foto antiga parada no tempo. É algo vivo, né? Um campo de criação, mas também de muita luta, de afirmação, moldado por esses encontros, por resistências, pela nossa própria história. E é doido pensar como às vezes a mesma pessoa que adora uma esfia no almoço, horas depois pode soltar um comentário cheio de preconceito contra a cultura que criou aquele prato. Exatamente isso. Cada prato ali tem uma história, né? Cada receita pode ser um ato de resistência. É um patrimônio que não é material, é memória, é identidade pura. E preservar essa culinária, com toda a diversidade dela, é defender um pedaço essencial da diversidade do Brasil. Porque os ataques à cultura não vêm só na forma de censura óbvia, sabe? Como assim? O desprezo pelo que é diferente, essa tentativa de deixar tudo igual, homogêneo, são formas mais quietinhas, mas tão perigosas quanto de tentar apagar essas memórias, essas identidades. Profundo. Fica a mesma reflexão. Se até a comida, que é algo que costuma unir tanto, chega a incomodar alguns grupos, imagina o resto da cultura que ainda tentam silenciar ou apagar. É para pensar. Olha, para que mais gente possa entender esse papel político, esse papel cultural que existe até no prato que a gente come, considere se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar esta edição. Ajuda muito. E os links para as fontes que a gente usou para montar essa edição e também acesso a outros artigos sobre o tema, tá tudo na descrição, tá bom? Um abraço grande e até a próxima.